Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 11 de outubro de 2019, quero deixar um abraço carinhoso ao meu filho, que ontem ficou mais mocinho, meu filho mais velho, Victor. Um grande abraço, Victor. E estamos aqui na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Afonso e do nosso Leandro. Alguns amigos hoje não puderam estar presentes e queremos deixar um abraço carinhoso a todos eles. Marcelo, dá licença. E também do nosso âncora que está apresentando, o nosso querido Marcelo. O nosso querido Marcelo, beleza. O Euzinho querido. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Estamos falando aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido João e do nosso querido Leandro. Hoje não temos a presença dos nossos amigos, o Marcos, o Guilherme, a Fátima. Quais outros amigos que vêm com frequência? Com mais frequência são esses, né? Mas também deixamos um abraço carinhoso para o nosso querido Fábio, que se encontra lá em Munique, na Alemanha. Fabinho, um grande abraço. Temos que fazer um outro programa como aquele que fizemos. Também ao nosso querido Bruno Eustáquio, que se encontra lá no Canadá e invariavelmente encontra-se ao vivo conosco. E também a tantos outros corações que nos acompanham, que nos estimulam e que nos oferecem o seu carinho. Muito bem. Hoje estamos numa agradável noite aqui de Vinhedo, embora o dia tenha sido muito quente, né? Tenha feito muito calor hoje, mas sempre estamos em busca do aquecimento principal, que é o aquecimento dos nossos corações. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, e isto na primeira hora do programa. Na segunda hora do programa, daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, através
do espírito Humberto de Campos. Muito bem. Honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que vosso Deus vos dará. Olha que bacana. Nós vamos encontrar lá essa orientação, esse mandamento, lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos recebidos através de escrita, do fenômeno de escrita direta, naquilo que ficou conhecido como Tábuas da Lei, pelo profeta Moisés. Profeta é uma palavra de origem grega que significa mensageiro, que significa intermediário entre Deus e os homens. Intermediário, o que é intermediário? Médium. Profeta, uma palavra de origem grega que significa, em suma, médium. Nós estamos com um probleminha aqui no microfone e nós vamos alternando aqui o microfone, João, amigos. Vamos fazer o seguinte, eu e o Leandro ficamos com esse, vocês ficam com esse. Que nem aquele dia lá, né? Não sei se... Aquele dia que o Jaime veio. Muito bem. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não, esse para mim e para você. Honrai vosso pai e vossa mãe. Que é o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é baseado nessa primícia que se encontra lá no Decálogo, e o Decálogo, todos sabemos, encontra-se no capítulo 20 do livro de Êxodos. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso seria uma outra tradução, mas o sentido é o mesmo. E também, honrai a teu pai e a tua mãe, são palavras do próprio Mestre Jesus, porque ele não poderia se contradizer. E em algumas passagens ele fala: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Inclusive nos 10 mandamentos existe mais negativas do que afirmativas. É interessante, né? Não matarás, não roubarás, né? Não dirás falso testemunho. E uma das afirmativas é: honra a teu pai e a tua mãe. E antes de darmos prosseguimento, acho que eles ainda não conheciam a neurolinguística. Ainda não conheciam, né, Afonso? Mesmo porque, né, quase já se passam 3.200 anos pelo menos, né, que atribui-se a presença de Moisés aqui na Terra por volta do ano 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo. Bastante. Muito bem. Então nós, nesse capítulo, nós vamos dar ênfase naquela parte que fala sobre piedade filial. Bastante tempo, né, que eu quis dizer, né, João? Só que nós estamos limitados pelo microfone, né? Então, nessa parte da piedade filial, que é o item 3 desse capítulo, o Kardec, ele faz um comentário muito legal. Então ele diz assim: o mandamento honra a teu pai e a tua mãe. Só um parênteses antes de prosseguirmos. No judaísmo, os mandamentos, os 10 mandamentos são considerados mandamentos, são considerados ordens, e são ordens de Deus. E os mandamentos, as ordens de Deus, elas não são conselhos, são normas para serem cumpridas. Ao longo dos séculos,
nós fomos diminuindo a importância desses mandamentos, nós que eu me refiro, nós ocidentais, né? Então nós fomos dando assim uma acochambrada, demos uma ajeitada nos mandamentos e fomos considerando mais conselhos do que propriamente ordens, do que propriamente mandamentos. O problema é o que a gente colocou no lugar, né? Porque para você ir tirando a importância dos mandamentos, é uma consequência de você estar colocando muita importância nos fatos transitórios, na matéria, na vida de relação. Então, não foi só uma diminuição de importância, foi uma valorização dos apelos do mundo. Bem lembrado. E por isso que fomos dando mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. E fomos considerando mais conselho e fomos assim, tendo uma conduta bem humana, né, Afonso? Do tipo assim, conselho se fosse bom não se dava, se vendia, né? Olha só a que ponto chegamos, né? O pessoal lá no interior de Minas, eles costumam dizer assim, contradizendo esse último pensamento: quem não ouve conselhos, ouve coitado, né? Então, por exemplo, no relacionamento pais e filhos, né? Os pais mais experientes, já tendo tomado vários tombos na vida, então, em algumas situações semelhantes que eles, jovens, vivenciaram, aconselham os filhos a irem numa determinada direção. E os filhos enveredam por outra determinada direção, por outro caminho. E muitas vezes acontece dos filhos ouvirem isso, esse ditado lá do interior de Minas, né? Quem não ouve conselhos, ouve coitado, porque aí vai ter que refazer o caminho. Porque essa questão de esse negócio de se conselho fosse coisa boa, não se dava, vendia, isso não tem nada a ver, né? É um pensamento ilógico, né? Grotesco. Super rude, né? Eu acho super rude, porque quantos conselhos maravilhosos que eu ouvi na minha vida, que nós ouvimos, fala a verdade, né? Todos nós, né? Quantas besteiras deixamos de fazer por ouvirmos, né? Em certos momentos da vida, né? Alguns conselhos que foram super importantes para nossa encarnação, né? Então, assim, a gente precisa se desvincular. É um ditado meio que da sombra desse negócio. Se ele não fosse coisa boa, não se dava, vendia. É coisa de teimoso, né? Porque assim, a gente precisa estar com o coração aberto e buscando o melhor. Despreza a sabedoria, né? Exatamente, você tocou no ponto exatamente que eu queria puxar. Esse aí, Marcelo, a questão questão de deixar de dar importância aos sábios, né? As pessoas que têm experiência, que têm boa intenção, que querem nos auxiliar. Não tem sentido a gente não aceitar. Você quer ver outra coisa que me incomoda muito? E eu compreendo que há uma metáfora, né? Sem dúvida há uma metáfora, mas quando nós pegamos ao pé da letra, eu particularmente não suporto, entendeu? Vou até usar essa expressão, né, que é até um pouco forte, né, nós falarmos, eu não suporto, né? Mas tem um ditado que o pessoal diz assim: ai, Deus escreve certo por linhas tortas, como se Deus tivesse labirintite, entendeu? Deus sofresse de tontura, tivesse problema lá no cerebelo, né? E Deus escreve certo por linhas retas. Os tortos somos nós que fazemos as escolhas equivocadas, entendeu? Então, lógico que eu compreendo que há uma metáfora, né, tal, mas na verdade os tortos, os equivocados somos nós. Eu acho que assim, né, Marcelo, se a gente tomasse uma coisa de uma forma suave, né, vamos dizer,
Não levar ao pé da letra, como forçou demais esses dois exemplos que a gente está citando. Eu acho que ficou muito forçado, né? Ficou uma coisa exagerada, né? E leva a uma postura de comodismo, entendeu? Então, por exemplo, João, você imagina uma determinada pessoa está lá passando por um desafio de uma doença incurável, de um luto familiar inesperado, enfim, os mais variados desafios que a vida a todos nos propõe. Aí essa pessoa está lá vivenciando a dor e ela se recusa a aprender com a dor, a aprender com aquele desafio, com aquela prova. E aí ela se acomoda nesse pensamento, entendeu? Ai, Deus escreve certo por linhas tortas, e fica de braços cruzados e não se põe em marcha para se transformar, para se modificar, para aproveitar aquela experiência mais dolorosa, menos dolorosa. Então é nesse sentido que eu digo, entendeu? Dessa tendência ao comodismo. Eu concordo. Eu acho que assim, tudo a gente precisa pensar, né? Avaliar o peso das palavras, né? O alcance que vai ter, né, Afonso? Assim, de repente, numa situação, de repente, de uma forma, se for feito de uma forma amorosa, colocado de uma certa forma, pode até trabalhar algumas palavras, sabe? Mas assim, ficou uma coisa popular, acho que deu uma vulgarizada nessa situação, nesses dois ditados aí, que eu acho que não fazem sentido, deixaram de fazer sentido, na minha opinião, deixaram de fazer sentido, né? Sem dúvida. Eu vejo vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é composto por 28 capítulos, sem contar a introdução e sem contar aquele belíssimo prefácio, né, que nós tanto apreciamos, aquela mensagem belíssima assinada pelo Espírito de Verdade. E vejam vocês, o 28º capítulo é a coletânea de preces espíritas. E a coletânea, lógico, né, que tem todos os ensinamentos da doutrina estão ali resumidos, né, na coletânea de preces. Aliás, qualquer doutrina, seja católica, seja judaica, hindu, qualquer doutrina, quando você analisa as preces que fazem parte daquela doutrina, lógico que estamos nos referindo a doutrinas religiosas, né? Quando você analisa, então é ali que você vai observar os princípios que são esposados por aquela determinada doutrina. Os princípios que norteiam. Que norteiam. Porque as preces efetuadas pelos seguidores daquelas doutrinas ou de determinada doutrina, então as preces são feitas baseadas naquilo que as pessoas compreendem, naquilo que as pessoas acreditam, se assim podemos nos exprimir. Entendeu? Muito bem. E tirando a coletânea de preces espíritas, então tem todos os capítulos, capítulo a capítulo, tem toda uma ordem que foi elaborada pelo Kardec. Aí ele colocou, não vim destruir a lei, né, que ele deixou claro, né, que ele veio dar continuidade aos ensinos de Moisés, né? Aí depois ele apresenta a vida futura, meu reino não é deste mundo, deixando explícito o conceito de imortalidade da alma. Depois vem o meu reino, há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, temos muitos lugares para viver, né? A hospedaria é imensa. Tem muito lugar para mandar o currículo. Muito lugar para mandar o currículo. Vamos melhorar o nosso currículo, né? Senão Júpiter não nos aceita. Senão as opções continuam poucas, né? Continuam poucas. Continuam semelhantes. Depois vem, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Que é explícito o princípio da reencarnação. Como temos muitas vidas, também temos muitas dores. Então, a primeira bem-aventurança
bem-aventurados os aflitos. Depois, como tem muitos aflitos, precisa de muito consolo. Aí vem o Cristo Consolador. Inclusive aquela questão de muitos aflitos, lá tem o capítulo é bem extenso, né? Porque, é o capítulo mais extenso, que tem mais mensagem, né? Você tem que dar, pelo menos tentar detalhar o máximo possível a quantidade de aflição, porque a gente vai viver na aflição. Exato. Nós somos aflitos por princípio, né? As mais variadas, né? Exatamente. Aí depois do bem-aventurados aflitos e o Cristo Consolador, vem as outras bem-aventuranças. E essas outras bem-aventuranças, elas culminam com o perdão, com o amar o próximo, com o amar os inimigos. Que aquela é uma variação um pouco bem mais complicada do que a primeira, né? Do que a primeira, exatamente. E também começa a partir do amar o próximo como a si mesmo. Então, o Kardec escolheu os capítulos, os ensinos morais do Cristo, que ele começa a ensinar como que se faz, entendeu? Aí ele começa a ensinar como que devemos amar os inimigos, que a mão esquerda não saiba o que a direita dá, que devemos, como ensina neste capítulo, honrai a teu pai e a tua mãe. Ou seja, o próximo, mais próximo que devemos amar, são os próximos que convivemos. Aquele pessoalzinho lá de casa, né? Aquele pessoalzinho lá de casa. Mas evidentemente que no núcleo familiar, certamente nos encontramos com pessoas que ontem foram nossos desafetos, né? Ninguém é ingênuo de não considerar essa possibilidade, né? Pois não. Nesse aspecto eu gostaria de fazer comentário a respeito do capítulo de hoje, que é o honrai pai e mãe. Eu acho tremendamente genial a capacidade dos nossos superiores de nos oferecer uma estratégia de evolução. Nós que somos espíritos em evolução constante, porque somos imortais, com base na estrutura familiar. Nós precisamos dessa estrutura para nos valer o abrigo nos retornos que fazemos ao planeta, sempre em busca de transformação, ou da nossa condição com relação aos que erramos, com os que erramos, ou da nossa condição com relação ao nosso próprio conhecimento, autoconhecimento. Então, voltar ao planeta muitas vezes é para nosso estágio de evolução uma necessidade semelhante às avaliações dos alunos em curso regular. Nós aprendemos e precisamos nos certificar de quanto retivemos do conhecimento ou do aprendizado. E mais do que isso, precisamos transformar o que não ficou bom nas outras oportunidades, melhorando as relações com o nosso próximo. Dentro dessa necessidade, a estrutura familiar é o retorno mais do que suficiente, necessário, acolhedor, agradável, que nós podemos dispor. É um presente da espiritualidade superior. Então a insistência dos espíritos para que nós honremos os vínculos que estabelecem-se, embora temporariamente, porque são vínculos de carne, de sangue, seja lá a expressão que utilizarmos, nós precisamos observar essas relações, não nos indispor com elas. Explico melhor. Se você retorna ao convívio planetário, numa reencarnação dentro da nossa faixa de evolução,
quem nós vamos encontrar nos acolhendo e nos recebendo? Espíritos, provavelmente, com os quais nós temos tido os últimos relacionamentos. Porque estes precisarão, da nossa parte, de receberem um novo tratamento. Alguns de nós conseguimos a determinação moral para transformar a nossa relação para com eles. Outros seres sucumbem ao desejo de permanecer indiferentes a essa necessidade de mudança. Então nós podemos ter pais ou irmãos que não nos acolhem adequada e devidamente como deveria ser o ideal. Mesmo assim, a recomendação é que nós não ignoremos a dívida de gratidão que contraímos para com os nossos pais ou aqueles que assumem o papel de pais e respeitarmos da nossa parte, dando não só o afeto, mas também o além do afeto, que é um pouco mais, né? Um pouco mais, que é a expressão que o mestre utilizou no honrai o pai e a mãe. Ele não pede para que nós amemos apenas, mas reconheçamos neles os que nos deram a oportunidade de retomar a carga. Então, mesmo que eles não assumam a atitude adequada, o julgamento da ação desses pais não nos cabe. Aliás, todo e qualquer julgamento pertence ao único fonte emanadora de justiça e de sabedoria e misericórdia, que é o Pai de toda a vida. A Ele devemos entregar a tarefa de julgar, porque não temos condição alguma. Repito, nós não possuímos estrutura, condição, conhecimento ou serenidade suficiente para julgar. Nós estamos envolvidos sempre com as nossas questões e as limitações da nossa evolução, que ainda são muito grandes. Então, honrar pai e mãe dentro do processo evolutivo é reconhecer a estrutura da família como algo importante, útil e abençoado, e reconhecer nos que interpretam os papéis de pais biológicos ou adotivos a nossa reverência, a nossa gratidão, retribuindo, mesmo que eles não nos tenham feito o melhor, mas nós faremos o nosso melhor por eles, porque não é um concurso para saber quem errou mais ou quem errou menos. A evolução consiste em crescermos em valores morais, em aprendermos novos hábitos, novas atitudes, transformando os equívocos em acertos. Lógico que para que isso aconteça é preciso conhecer os mandamentos, os ensinamentos do Mestre, a estrutura, como funciona as nossas relações, e nos conhecer um pouco melhor igualmente. Eu queria fazer um comentário seguinte, Marcelo, se me permite, nosso querido âncora aqui. Assim, eu estava lendo ainda hoje na Revista Espírita de 1861, lá em janeiro, uma carta de um cidadão, que eu não me lembro o nome dele agora, esclarecendo um amigo dele. O Kardec achou tão importante, é tão lindo o texto, peguei até um pouco longo lá, né? Mas eu li, normalmente eu leio um pouquinho só por dia, mas é que estiquei lá, tinha algumas páginas, eu fui lindo, maravilhoso, sensacional. Vou tentar passar para vocês. E aí, esse cidadão, né, que ele inclusive era católico, ele conta inclusive a trajetória dele, que ele era
católico, fervoroso, daqueles fanáticos, e de repente ele chegou a um certo ponto da vida que os conceitos da religião católica, para ele, na época, ela não deixaram de fazer sentido, e ele virou um opositor, virou radical contra, né? Até o momento em que ele conheceu o Espiritismo, vamos dizer, as teorias, né, os pontos, né, os princípios do Espiritismo. E aí ele foi contando isso numa carta para um amigo dele que conhecia ele de outros tempos e que ficou surpreso por ele ter sido. Veja bem que estamos falando de 1850 e poucos, né? 50 e muitos, né, no caso, 1860 no caso, 61. E aí ele contando, ele falou assim, eu preciso contar essa história para a gente chegar num ponto. E aí ele falou, eu só puxei esse assunto para falar o seguinte, aí ele falou que assim, o espírito é uma centelha, é um princípio, né, que a gente não tem nem palavras para exprimir, né, o que exatamente, para definir como é que é o espírito, né? E aí existe o perispírito, que é a forma como o espírito se manifesta, né? E aí o corpo físico que nós usamos em cada uma das encarnações é a forma como o perispírito se manifesta, né? Então assim, aí ele foi explicando isso, e aí a hora que a gente para pensar, né, desculpa a volta toda que eu dei aqui, mas é o seguinte, o pai e a mãe, eles são, e assim, para a gente passar por esse processo, de crescimento que você comentou agora, né, Afonso, que tem que ser aqui na carne, a gente tem que vir, nos reencontrarmos com os prováveis desafetos do passado, e a gente acertar velhas contas, né, que é aquela história que tinha aquela questão lá que Deus punia, que Deus não pune, Jesus só quer que a gente seja feliz, só nos educa, né? E só quer que a gente seja feliz. Nós é que não nos perdoamos, né? Enquanto eu não for lá e devolver à vida aquilo que eu fiz de errado, eu não me perdoo. É assim que funciona. Então assim, as religiões do passado acabavam colocando essa culpa em Deus, mas não é Deus, somos nós. E aí, para a gente acertar aquelas contas, aquilo que a gente foi, por exemplo, tiramos a vida de alguém, por exemplo, numa encarnação, a gente tem que voltar e dar a vida e passar por situações que compensem de uma certa forma. E aí a importância dos pais, os pais são os portais, o pai e a mãe é um portal que permite a nossa entrada nesse processo, senão a gente fica lá como perispírito, só como espírito desencarnado, e lá não acontece o progresso na velocidade que a gente precisa, né? O progresso acontece aqui encarnado. Existe algum progresso lá? Existe, a gente estuda, se educa, se prepara, mas tem que vir aqui acertar as contas. E se não tiver pai e mãe, esse portal, a gente não consegue chegar. Então simplesmente, né, e a fila é enorme do outro lado, os espíritos nos dizem, né? A fila é grande e bem conturbada, não é aquela fila que você pega a senha e tal, e espíritos implorando para poder voltar. Exatamente, né? Exatamente, como dizia a minha querida amiga Dona Marta, né, lá em São Paulo, ela dizia assim, tem muitos que furam a fila e de repente aparece uma mãe grávida, de repente assim, antes da hora e tudo mais, porque furou a fila, eles não aguentavam mais e precisavam vir. Então, são aquela imagem, até depois eu estava pensando aquilo que você puxou, Afonso, que assim, esse é o portal de entrada. Se não existir pai e mãe, como é que vai ter a encarnação? Mas eu queria fazer um comentário a respeito da fila. Por que existe uma fila tão grande? Porque acontece que aqui nós nos anestesiamos com relação à nossa consciência. Mas quando você desencarna e desimpregna do contexto material, ou seja, você retoma a sua história pregressa integral, ou pelo menos o máximo da integralidade cabível, de uma forma verdadeira, né? Honesta, né? Quando você sem subterfúgios, né? Volta a se assenhorear da sua história, você percebe quantas oportunidades você teve e quais os momentos em que você ignorou
os benefícios que te prestavam toda a assistência para transformar e não transformou. Os erros que você acabou cometendo por completo desaviso ou falha de atitude moral. E isto provoca uma dor chamada dor consciencial. A sua consciência começa a ficar incomodando de uma forma quase insuportável. Porque a sua necessidade é de retomar o processo reencarnatório e reaproximar-se tanto das instituições com as quais você falhou, quanto das pessoas que você deixou de atender adequada e convenientemente. Então essa dor é quase insuportável a ponto de manter as filas da reencarnação lotadas. Exatamente. Marcelo, desculpa. Eu estava lá agora, a gente estava lá no Jardim Itaré, no Centro Espírita Paulo de Tarso, tinha lá a palestra do Luiz Gonzaga Pinheiro, um expositor espírita que veio de Fortaleza. Agora só que eu me esqueci o tema da palestra. É a influência da música no perispírito. Isso, influência da música. Ele estava comentando, eu tive a oportunidade de estar lá conversando, aí ele estava comentando uma coisa muito interessante e que vem bem de encontro com o que você está falando aqui, que é o que a gente está conversando, que é assim, a gente fica achando, como diz o Marcelo, a gente se acha não, a gente se tem certeza, né? A gente fica achando, a gente costuma passar panos quentes, passar a mão na nossa cabeça para achar que a gente não tem problema. Mas ele estava dizendo assim o seguinte, que nós, nos contatos com os mentores, etc., que ele estudou durante bastante tempo, tem vários livros publicados, enfim. E ele comentou que um mentor estava dizendo o seguinte, que aqui na Terra, né, nós estamos ainda muito atrasados, mas é muito demais, né? Desde lá de trás, né, antes de Cristo, já tinha lá que a receita para se ter paz e serenidade e harmonia era música e dieta vegetariana. Isso já estava desde lá de trás, quer dizer, até hoje a gente não conseguiu. Não estou aqui nem pregando nada de dieta vegetariana, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, e ele contou assim que os espíritos dizem assim, vocês ainda fazem muita coisa errada aqui. Para a gente deixar de ser um mundo de expiações próprias, passar a ser um mundo de regeneração, ainda tem muita coisa para ser feita. E ele estava dizendo. E aí a gente fica, eu acho que eu já estou legal, eu já li não sei quantas vezes o Evangelho, já fui até o final, voltei não sei quantas vezes, acho que eu já estou bem. Será? Aí entra essa questão Mas o que você está fazendo com relação ao que você conhece? Essa questão que você puxou, achei muito legal, Afonso, você puxou essa questão para a gente avaliar, porque assim, não adianta a gente simplesmente, eu conheço um monte de gente, eu conheço o Marcelo, eu tenho um monte de livro, vou lá ver na rádio participar do programa, vou no grupo, no centro, faço, vamos dizer, distribuição de cesta de alimentos. Sem citar as perguntas do Livro dos Espíritos de cor. Exatamente. E daí? E como é que está aquele coraçãozinho que bate no peito? Como é que estão as nossas reações quando a gente é levado a pontos críticos? Como foi falado na questão de, por exemplo, na hora de reencarnar uma pessoa que tivesse, vamos dizer, um problema reencarnou e cometeu um suicídio, por exemplo, numa vida passada, né? Foi também foi citado lá na palestra. Cometeu um suicídio na vida passada porque ficou cego e não suportou, né, a questão ficou cego porque precisava, em função já de uma dívida, kármica, vamos dizer assim, de outras vidas. Aí ficou cego, não aguentou e suicidou, cometeu o suicídio. Ou seja, piorou ainda mais agravou a situação. Então, aí ele vai ser levado a fazer passar pela mesma situação, só que antes disso precisa se preparar. Aí vai na espiritualidade, estuda, tal, faz o preparativo e encarna de novo. E aí passa pela mesma prova, e aí como é que vai ser a reação? Então, isso
fora a questão de saber, como é que você falou, saber as perguntas de cor, o número de perguntas de cor, você falou, né, Afonso? A gente ter passado, ter comprado, nossa, mas eu comprei um monte de livros, já li um monte de livro espírita, todos os livros de Emmanuel, todos os romances, eu sei, já li um monte de vezes. E daí? Eu falo na rádio. Falo na rádio, e daí? O que você faz com isso, né? Pois é, porque aí essa é a grande questão, a gente chegar lá e passar por uma super decepção na hora de desencarnar e chegar lá e passar aquele mau papelão, né? Você sabe, João, que o que me faz muitas vezes refletir séria e profundamente foi uma afirmativa que eu ouvi numa preleção em que o expositor falava: ninguém vai perguntar se você era espírita, se você era cristão, mas vai perguntar quantas lágrimas você enxugou. Aí a gente para realmente para pensar, porque dentro do ambiente doutrinário você tem uma pirâmide, não é? Você vai conquistando conhecimento, informação, tarefas, e às vezes você alcança os lugares mais altos da estrutura doutrinária. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Eu voltei, para quem quiser ler a vida do irmão Jacó no livro, mas que a gente sabe que é o Frederico Figner, que foi um grande doador e provedor do movimento espírita, e que ele desencarna e passa por situações muito constrangedoras. Então, o Evangelho nos pede ação, o amor em ação é a caridade. O Kardec insiste, não há salvação fora da caridade. Ou seja, fica claro que nós precisamos nos colocar em ação, colocar a nossa energia, o nosso magnetismo para produzir pequenos, modestos e salutares frutos de fraternidade, de tolerância, de virtudes cristãs. Sempre lembrando que caridade, no entender de Jesus, é o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todos sentimentos nobres do íntimo da alma, do seu mundo interior. Então, além dessa proposta, se não me engano, é uma mensagem do Lacordaire, isso que você lembrou, de quantas lágrimas, né, vai ser perguntado para nós, quando chegarmos no mundo espiritual, quantas lágrimas enxugaste. Então, evidentemente que enxuga muitas lágrimas quem tem benevolência para com todos, quem tem indulgência, quem olha de maneira doce as imperfeições alheias e não de maneira amarga, quem perdoa as ofensas, quem tem o coração repleto de perdão. Então, essas palavras do Cristo, elas também complementam essa colocação do Kardec ao explicar esse mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Ele diz assim, que o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. É através do exercício do amor aos pais, ou do amor aos filhos, ou do amor àqueles nossos irmãos da convivência íntima, que não deixam de ser uma família, é através desse amor, dessa convivência, que vamos exercitar, ou vamos, pelo menos, iniciar a exercitar a caridade, exercitar a benevolência com os nossos familiares, a indulgência, o perdão. E através dessa prática nós vamos ampliá-la. Vamos ampliar essa prática, levando para a convivência com os nossos amigos, para a convivência na escola, para a convivência no trabalho, nas outras atividades. Na fila do banco. Na fila do banco, nos campos, nas ruas, nas construções, né?
como diria o Geraldo Vandré, né? Bem lembrado, o Afonso falou que no trânsito. Ah lá. Mas o imperativo, ou seja, a ordem honra a teu pai e a tua mãe, implica um dever a mais para com eles. O dever da piedade filial. Deus quis demonstrar, o Kardec é muito feliz nesse comentário, Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então, muitas vezes nós somos capazes de perdoar o nosso chefe que nos humilha, que pisa, que nos maltrata, que pisa em cima de nós, e nós, levando em conta o fator financeiro, levando em conta para não entrarmos em disputa com o nosso chefe e corrermos o risco de sermos demitidos, nós somos capazes de ter essa conduta que eu acho muito nobre de perdoar, embora às vezes haja até um exagero e você tá até tendo uma conduta subserviente, mas mesmo assim nós somos capazes de suportar isso, e não somos capazes de suportar aquele dia que o nosso cônjuge acordou de mau humor, por exemplo, que o nosso filho acordou com um probleminha no fígado e não nos cumprimentou, ou mesmo nos ofendeu. Eu queria lembrar mais uma situação que nos atinge a todos nós que estamos reencarnados, sofremos a mesma bênção da misericórdia, que é o chamado esquecimento do passado. Mas também todos nós temos os ecos que vêm do passado, e principalmente com relação àqueles que tiveram uma ação mais aguda na nossa vida. E geralmente os mais próximos são os que detêm a maior necessidade de transformação, de entendimento, de requalificação da nossa relação. Então, quando você vai... Afonso, mas só aproveitando dentro desse ponto, é que é aí que está a nossa dívida. É por isso que ali precisa de mais, né? Isso que você está falando. Sim. Exatamente. Normalmente os que estão mais próximos são os que precisam de mais transformação. Porque foi onde quem nós prejudicamos, ou fomos prejudicados, né? Porque a rua é de duas mãos. Nós tanto comprometemos como fomos comprometidos. Então, esses do relacionamento mais próximos, normalmente sofremos os ecos. Então as relações às vezes acabam assumindo uma atitude de desequilíbrio, porque nós resolvemos ouvir aquilo que já não é hoje realidade, mas aquilo que foi ontem. E aquela pessoa nos desperta alguma coisa dolorosa do ontem. Então nós continuamos a tratar a pessoa pelo que aconteceu no passado, que nós não temos consciência no veículo de manifestação física, no corpo. Mas algo nos ressoa na alma que fala, ele é o problema. E aí a gente trata aquela criatura com desprezo, com arrogância, com rigidez, com falta de caridade. E nós não fazemos a autoavaliação que talvez nós sejamos o problema. Sempre, né? Nós somos o problema. Nós consideramos que o outro é o problema. Sim, é mais fácil. Sim. Mas alguns... Eu entendi o que o senhor quis fazer essa pontuação, né? Porque é fato. Nós reencarnamos com seres que nos prejudicaram, que nós prejudicamos, que é exatamente para, começando do zero novamente, nós termos a oportunidade de criar novos vínculos, criar novas formas de relacionamento, requalificar aquilo que ficou desgastado,
que ficou comprometido, corrompido. Mas se insistirmos em dar ouvido ao eco, porque o que é eco? Alguma coisa que não é hoje, que é consequência do que já foi. Não podemos olhar para trás, como nos diz o Cristo na passagem do homem que está arando. Enquanto você estiver arando, não olha para trás. Segue o teu caminho, vai abrindo o caminho, porque o arado é uma coisa que depende da tua força e da tua acuidade visual. Você está abrindo um caminho novo. Se você olhar para trás, você pode abrir um caminho completamente equivocado. E é isso que nós precisamos, fechar os nossos ouvidos para o eco e pensar no hoje. O que eu tenho hoje? O que é possível fazer hoje? O ontem não nos pertence mais, é história. E o amanhã depende do que fizermos no nosso hoje. Por isso que o hoje chama presente. É um presente. Então, eu estava pensando aqui que a gente tinha comentado aqui, ó, quem seria o problema, de onde viria o problema da minha parte ou da outra parte. Isso independe. Agora, uma coisa é certa, a solução tem que vir de nós. Por quê? Se a gente quiser mudar o mundo, por onde a gente tem que começar mesmo? Pelo nosso coração. Então, assim, se a gente quer resolver, se nós queremos resolver, nós temos que começar mudando o nosso coração. Ou a gente pode ficar naquela posição cômoda que a gente costuma ficar, que é esperar que o outro resolva, né? Mas se nós queremos resolver, então é aquela história, independente de onde nasceu o problema, de que espírito que causou o problema, que não interessa. Para quem quer resolver o problema, isso na realidade, no fundo, não interessa, foi isso que você falou, né, Afonso? Então, assim, e aí a fonte da solução, independente de onde foi o problema, a solução tem que partir de nós, né? Para a gente mudar o mundo, tem que mudar o nosso coração. Havia uma atitude nos nossos pais, e eu já tenho mais de 60 anos, então é bastante tempo atrás. Pode contar tudo, não? Ah, não. Mais de 20. E eu acho muito criativa. Então, é comum os filhos brigarem muito, principalmente irmãos de idade mais próxima, são cão e gato. E aí, os pais faziam assim, eu não quero saber quem começou a história. Porque vinham os dois querendo que o pai ou a mãe desse a razão para um deles. Vocês vão sentar os dois e só vão levantar daqui a um tempo. E aí a criança tem essa vantagem, né? Ela senta do lado, completamente enfurecida um com o outro, dali a 2 minutos eles estão conversando. Aquilo passou. E aí eles voltam conversando, discutem e se entendem, e aquele momento de chamado castigo acabava virando de acerto de conta. Já que os dois estão ali parados, então eles estão às vezes mais interessados em continuar a brincadeira ou qualquer coisa assim. Quando 10 minutos depois o pai ou a mãe percebia, tirava os dois já em clima de fraternidade de novo. Até a próxima rusga, né? Mas funcionava muito bem. Então, como nós estamos já próximos do encerramento, tem uma mensagem que nós selecionamos aqui, relativo ao assunto Honrai vosso pai e vossa mãe, da obra Vivendo o Evangelho. O Leandro, você pode lê-la para nós? Lê-la aí. É a mensagem 176. Ela se chama Hoje e Amanhã. Nos diz assim: ninguém nega a existência de pais que cultivam o conflito no relacionamento com os filhos. Maltratam e humilham, discutem e espancam, abandonam e mentem, desprezam e hostilizam, atormentam e ofendem, descuidam e sacrificam, abusam e censuram, oprimem e condenam, agridem e enganam, ironizam e torturam. É longa a lista de condutas impróprias,
Mas o Código Divino recomenda honrar pai e mãe, não importando sua condição. É preciso, pois, que os filhos tenham paciência e entendimento, certos de que hoje compreendem os pais difíceis, mas amanhã talvez sejam eles os necessitados de compreensão. Nossa, você viu só como que é a vida, a roda gira. A roda gigante da vida, né? Impressionante, né, Matheus? Então, Isso que você leu aí, eu acho que você falou em várias coisas assim, o respeito, né? É uma palavra que calou fundo aqui em mim, né? É preciso juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. Olha que coisa linda, né? Kardec foi muito feliz, é um homem adiante do seu tempo, né? É muito impressionante. E é exatamente essa a postura que a gente tem que ter com relação aos pais, não tem dúvida, né? E aí, por mais que às vezes o tempo passe e as pessoas ficam querendo dar uma mudada, achando que mudou, que não é mais pai, não precisa mais assim, não tem nada a ver, é sempre assim. E tem que ser sempre assim. Quando fugir disso aí, não vai dar certo. É isso que a gente tem que ter consciência, né? O Divaldo, ele costuma dizer que a vingança do idoso em relação ao jovem é que o jovem também será idoso. Lógico que ele fala em tom de brincadeira. E eu vou fazer um último comentário de minha parte. Vocês ficam à vontade se quiserem prosseguir com algum outro comentário. Mas eu assisti uma entrevista de um analista lá da Jovem Pan, o Caio Coppola. É um jovem, muito jovem. Se ele tem 30, ele não... Se ele tem 25, ele não tem 30. É, bem jovem. Né? É jovem. E ele faz comentários muito felizes, muito, muito pertinentes, dos mais variados assuntos do noticiário diário, né, do cotidiano. E nessa entrevista, a entrevistadora perguntou para ele o que ele tem medo. E eu achei fantástica a resposta, sabe? Muito emocionante, me tocou muito. Ele disse assim que o maior medo que ele tem é de decepcionar, de causar decepção aos seus pais. Olha que bacana. Que forte. Esse, verdadeiramente, pode ser que seja só uma frase de efeito tal, mas não é o que parece, sabe? Não é o que parece. Parece que ele é uma pessoa assim muito íntegra mesmo, pelo menos o que ele passa pra gente. E então ele demonstra ter esse conhecimento, né, de o que significa honrai o vosso pai e a vossa mãe. Se nós, quando nós cometemos um ato, estamos em dúvida se esse ato está correto ou não, ou melhor, antes de praticá-lo, né? Quando nós estamos lá, né? Maquinando. Faço essa escolha ou faço a outra escolha? Uma boa maneira de você saber se está correto é se você se envergonharia de contar para os seus pais, para o seu pai ou para sua mãe, aquela escolha que você fez. Eu tive uma conversa com meu filho há pouco tempo atrás justamente sobre isso. Eu falei, filho, toda vez que você for fazer alguma coisa, pensa o seguinte: você poderia contar o que você fez para o papai e para a mamãe? Primeira coisa. Ele tem 31 anos, o Caio Coppola, acabei de olhar aqui, né? 31 anos. Perfeito, eu pensei que era menos de 30. Então agora ele não é uma pessoa mais confiável, segundo a música, né? Então, mas é exatamente esse filtro, né? Aquela música com mais de 30. De águas aí, né? Se pode ou não pode, essa questão. Até eu já comentei um dia aqui num livro, uma passagem numa empresa que eu trabalhei, que tinha lá um livro lá de práticas, né? De ética. E dizia o seguinte: se você tiver dúvida se você pode
Ele não ia tratar coisa de pai e mãe lá, né? Dizia o seguinte: se você tem dúvida se pode ou não fazer a coisa, certa coisa, né? Então é só você avaliar se aquilo que você está fazendo poderia ser publicado na primeira página do jornal do dia seguinte. E aí, sem dúvida, você nunca vai se enganar. Faz todo sentido, né? É bem na mesma linha que contar para a mãe ou colocar na primeira página do jornal, não sei o que é pior. Bem, encerramos então, né, a nossa primeira parte. Pois não, Afonso? Nós estamos falando de pais, de honrar pai e mãe, de pai biológico e pais que fazem o papel de pais. E a Igreja Católica amanhã, acho que amanhã, domingo, canoniza a irmã Dulce. É verdade, que honra, né? Que maravilha. A irmã Dulce é um exemplo de caridade, de amor ao próximo, hoje eu tive a oportunidade dedicação. De ver uma reportagem no horário do noticiário, um hospital que ela fundou, que é o Hospital Santo Antônio, lá na cidade do Salvador, e se contam aos milhões o número de internações no ano passado. Sim. As filas do hospital, elas viram quarteirão, mas todos são atendidos. E esse é um esforço que ela iniciou com um grupo de doentes desamparados. Uma mulher frágil de 40 quilos, que dormia 4 horas recostada numa cadeira, porque ela não conseguia deitar, mas de uma força, de um vigor. E hoje, por todo esse povo necessitado, ela é chamada de mãe. Então nós precisamos muitas vezes nas nossas dores e dificuldades ter esse acolhimento, né? Então, se é gostoso ter esse acolhimento, acolhamos também, porque aquilo que você quer para você, faça para o outro. Então acolha e reconheçamos aqueles que não nos deram o corpo físico, mas muitas vezes nos deram o corpo moral, né? Os bons exemplos, sem dúvida. Muito bom. Encerramos então a nossa primeira parte, fazendo a nossa pausa musical, não é isso, Lê? Vamos lá, vamos para a nossa pausa musical.